Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Quem nessa noite deseja ouvir a voz do Senhor, diga eu. Mas no meio de todos vocês, tem algumas pessoas ainda mais especiais para esta mensagem. Foram pessoas que Deus reservou para trazer hoje aqui, e Deus gerou em meu coração, em minha mente, de trazer esta mensagem. Podemos ler? Disse o rei: ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Zipa respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo, ó rei. Fecha os olhos. Senhor, fala com a tua igreja nesse momento. E fale no tom que desejas, com a força que desejas, com a magia espiritual que tu desejas falar com os teus filhos. Tocando mente, corações, corpos, e ministra em nós a tua palavra. E que seja proveitosa para o nosso crescimento. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar? Me dê aí um pouquinho de paciência. Eu quero, com base nesse texto, pregar sobre Lodebar. Nunca mais. Você pode repetir comigo? Lodebar. Nunca mais. Você nunca mais vai esquecer desta palavra, para os que não conhecem. A história deste moço, por nome Mefibosete, nos ilustra uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que ela nos ilustra, ela nos revela a imensurável graça de Deus em transformar caos em vitória. Diga para alguém, por favor: Deus é perito em transformar caos em vitória. Isto significa dizer que não importa como está a situação à sua volta, Deus ainda é o mesmo e transforma caos em vitória. Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul. O seu nome significa em hebraico boca destruidora ou vergonha destruidora. Para um hebreu ou para um judeu, o nome tem muito significado e tem muita importância. Ele representa a sua história, representa suas dores, representa suas vitórias, representa sua família, representa sua marca, representa sua árvore genealógica. Tem todo um contexto em torno do nome. E se o nome deste moço significa boca destruidora ou vergonha destruidora, tem um significado muito forte. Quando nós olhamos para a revelação da história contida na Bíblia deste moço. A Bíblia diz que aos 5 anos de idade ele fica aleijado de ambos os pés. Israel estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua época, porque o seu avô Saul havia rejeitado os princípios basilares de Deus no fim de sua história. A arca do Senhor foi tirada de Israel. Uma vez que a arca foi tirada de Israel, a presença do Senhor foi tirada de Israel. E uma vez que a presença de Deus foi tirada da casa de Israel, do povo de Israel, da igreja chamada Israel, os inimigos acabaram destruindo todas as pessoas, toda uma história, todo um nome e toda uma marca. A ama, a babysitter, a moça que cuidava deste garoto, estava com ele, cuidando dele, dando toda a assistência possível, quando chega uma notícia da guerra dizendo: mataram Saul,
mataram Jonatas, e eles estão vindo com muito ímpeto para destruir Israel. A Bíblia diz que ela não conta muita conversa, ela toma o menino e sai às pressas, sem entender, sem pensar, sem refletir, sem pesar, sem pedir conselho e orientação, e às pressas ela sai com o menino no braço, e nessa pressa ela cai, tropeça, tomba, cai com a criança, se machuca, e a criança fica paralítico dos 2 pés. Começa uma tragédia, começa um dilema naquela casa. Ela não tem para onde correr, não tem muito para ir. Ela sai correndo em uma direção e na tentativa de achar o refúgio, ela vai para Lodebar. Diga comigo, Lodebar. O nome Lodebar significa lugar sem vida, lugar sem pasto, é lugar de tristeza, é lugar esquecido, é lugar impróprio, é um lugar que não tem alegria, é um lugar que não tem proeza, é um lugar que não tem tanto alimento. E este moço Mefibosete vai viver dilemas em sua história. Mefibosete é o retrato do homem ferido. Ele é hoje o retrato do homem caído. É o retrato do homem em fuga, aleijado, sem vida, sem alegria, sem perspectiva. Lodebar representa o mundo, um lugar onde as fugas urgentes são mais práticas, são mais rápidas. Oferece as portas abertas, mas o lugar não tem pasto, não tem alimento. Ele sai de Jerusalém. Jerusalém representa a fé, representa a espiritualidade, representa a igreja, representa Deus, representa o centro. Jerusalém, lugar do grande Deus, cidade do poderoso Deus, lugar de alegria, lugar de alimento, lugar de proeza, lugar de esperança, lugar de paz, lugar de proteção, lugar do Altíssimo. Ele sai do lugar da bênção e vai para o lugar da maldição, sai do lugar da alegria e vai para o lugar da tristeza, sai do lugar da providência e vai para o lugar onde não tem nenhuma providência. E a sua vida vai ser um dilema. A grande sorte na vida de Mefibosete foi a imensurável graça de Deus que fez Davi se lembrar dele. A Bíblia diz que Davi já está no trono, já está sentado, e um belo dia ele está refletindo sobre o reinado de Israel, e ele olha para os 4 cantos de Israel, e Israel já está bem organizado, bem administrado. Ele está com o cetro de justiça do reinado de Israel. Ele olha para os braceletes de guerreiro conquistado, ele olha para as guelvas de rei, olha para as pernas e ele está bem vestido, bem polido. Olha para os pés, ele está bem alicerçado. Olha para as roupas reais, olha para o manto real, para o manto de linho fino. Ele olha para o centro, ele olha para onde ele está sentado no trono, ele olha para os súditos, ele olha para todo. E a Bíblia diz que Deus traz à memória de Davi alguém da casa de Saul, que poderia ainda estar vivo depois de uma grande guerra. O Espírito faz Davi lembrar de que ainda existe alguém que perdeu a herança, perdeu o palácio, perdeu a posição de príncipe, perdeu o direito de se alimentar na mesa do rei, está vivendo de sarjeta, ainda que esteja na casa de uma pessoa que o providencia e que o dá, mas ele está vivendo dias de penumbra, dias de tristeza, dias de angústia, onde já não há mais a presença do seu pai. Uma criança com 5 anos já tem a concepção, já tem a certeza, já tem a qualidade de entender um pouco daquilo que é pai, que é mãe, que é família, que é avô, que é ambiente, que é casa. E ele vai crescendo dentro deste ambiente chamado de Lodebar.
Quando nós olhamos para a vida de Mefibosete, nós aprendemos algumas lições importantes. A primeira lição é que toda pressa sempre traz deficiência. Você pode repetir isso? Toda pressa traz deficiências. Em 2 Samuel 4,4, a Bíblia diz que ela foge apressadamente. Toda pressa nos faz fugir sem direção certa, gerando problemas ainda maiores. Toda pressa diante de notícias emergentes e urgentes nos faz tomar decisões precipitadas. E toda decisão precipitada, apressada, pode te fazer viver dilemas ainda maiores do que aqueles que você já esteja observando. Você sabia que os maiores dilemas que nós estamos vivendo hoje são reflexos de decisões impensadas e incalculadas que nós tomamos no passado? Escute, cuidado para você não se apressar. Toda decisão precisa passar pelo crivo primeiro de Deus. Eu tenho que sair, Deus. Tu permite eu sair? Tu permite eu assinar? Tu permite eu entrar? Tu permite eu fazer? Tu permite eu tomar a decisão? O primeiro crivo é perguntar a Deus. E todas as vezes que você pergunta a Deus, você tem que aprender a esperar Deus responder. E quando você pergunta para Deus se pode, senta na cadeira da espera, porque mais cedo ou mais tarde, Deus é quem vai responder. Não se preocupe com os conselhos humanos, não se preocupe com os conselhos de inteligência, de experiência de vida religiosa, teológica dos homens. Mais importante para a tua vida é o conselho que Deus te dá. Se Deus disse vá, vá. Se Deus disse sai, sai, porque se Deus assinou embaixo, Ele se responsabiliza pela sua vida. Então diga para alguém: cuidado com a pressa. A segunda lição que nós aprendemos com Mefibosete é que toda queda gera dores. Segundo Samuel 4,4, a Bíblia diz que ele cai e fica coxo de ambos os pés. Um dos maiores perigos de alguém que se apressa é cair, e além de cair é derrubar outros, é quebrar os outros, é destruir os outros, alejar os outros, e perder os seus sonhos e os seus projetos. A Bíblia diz que ela cai, e quando ela cai com alguém, e este alguém fica aleijado. Ela é tomada pelo espírito de responsabilidade, para se colocar na brecha, na sombra, no cuidado, de desgastar o seu resto de vida agora, cuidar de um aleijado. E o que ela vai viver agora? Dores terríveis, atrofiamentos. Ela vai ver uma criança gemer, ela vai ouvir o rangido dos dentes, das dores de uma criança. Lodebar não tem medicina de ponta, ela está totalmente desamparada. A família que vai receber esta moça e que vai receber esse garoto não tem muita condição. Os dias vão ficando cada vez mais escuros e densos. Aquele menino vai ficar atrofiado, cheio de anomalias, de doenças que vai gerar marcas para uma vida toda. As pessoas vão dizer, e diziam naquela cidade: é filho de príncipe, mas é aleijado. Filho de rei, mas aleijado. Neto de rei, mas aleijado. Estava no grande lugar, está no pequeno lugar.
vivia uma vida palaciana, agora vive de esmola, agora vive uma vida de rastejar. Tinha asas para voar, não tinha limites para viver, agora está prostrado, está no limite, gemendo de dor e angústia. Há muitas pessoas atrofiadas em nossos dias, por dores profundas na sua alma, porque foram vítimas de acidentes na própria caminhada. Diga para alguém: há pessoas que estão vivendo dores por causa de acidentes na caminhada. Nasceram perfeitas, mas um acidente na caminhada lhe colocou numa cadeira de roda, lhe colocou numa cama, lhe colocou sobre os canos de um tubo, lhe colocou produtos e magnetismo para que as pessoas pudessem olhar para a gente, lhe colocou em máquinas, lhe colocou sentado em cadeiras especiais, em colchões especiais e uma vida totalmente vegetativa. Mas eu tenho uma boa notícia para estas pessoas: não sei se na alma, não sei se no espírito, não sei se no corpo, Deus ainda é Deus para mudar o contexto da sua história. Há uma geração deficiente por causa de decisões impensadas e de quedas violentas. Você pode dizer para duas pessoas: cuidado para não cair, vigie, não tome decisões apressadas. Decisões apressadas esconde tombos terríveis, e tombos terríveis esconde aleijamento na sua espiritualidade. A terceira lição que eu aprendo com a vida de Mefibosete é que o medo tira a visão da vida. Você pode repetir: o medo tira a visão da vida. A Bíblia diz no capítulo 9, no verso 8, que Mefibosete, diante de Davi, se autodenomina um cão morto. Ele diz: quem sou eu? Um cão morto, cão velho, um vira-lata diante do rei no palácio. Eu sou apenas como um palhaço diante de espectadores no teu palácio. Ele se autodenomina, porque o medo tirou de Mefibosete a razão de voltar a viver uma vida digna de príncipe, de herdeiro do palácio. Há uma mistura de sentimento, de vitimismo, de negativismo, de medo, de angústia, que transborda a alma daquele garoto, daquele homem, daquele rapaz. O medo tira dele a razão de viver, a razão de sonhar. Ele olha com os olhos e vê o encanto, mas a sua alma, o seu espírito, o seu corpo se acostumou com Lodebar. Ele se autodenomina, ele achata a sua autoestima. Ele pisa nela, ele faz a sua autoestima rastejar com todo o seu sentimento. O medo do passado deste moço aprisiona ele no presente, destruindo sua autoestima e transformando ele em um ser irracional, um cão. Há muita gente assim. O pecado, além de gerar medo nas pessoas, transforma elas em animais irracionais. Ela se sente baixa. Ela se curva diante dos atrofiamentos da fé. O pecado faz a gente ficar torto, faz a gente ficar enrugado, faz a gente ficar curvado, faz a gente se prostrar diante das coisas negativas. O que leva pessoas à depressão é este sentimento de alimentar cada vez mais a sua própria doença e o seu próprio passado negativista. Deixa eu lhe dizer uma coisa fantástica. Deus já limpou o seu passado.
Por favor, diga para duas pessoas: Deus já limpou o seu passado. Ele está limpo diante do Senhor. Você não é mais cão, você não é mais resto, você não é mais lixo, você não mora mais em Lodebar. E se mora em Lodebar, hoje é noite de arrumar as malas e se mudar. Hoje é noite de você fazer mudanças apropriadas diante de Deus. Deus não te deu o espírito de medo, Deus te deu um espírito de fortaleza. Dá uma sacudida nesse crente para acordar e diz para ele: Deus te deu um espírito de fortaleza e não um espírito de medo. Grita no pé do ouvido desse crente: não tenha medo. Não tenha medo da vida, não tenha medo do novo, não tenha medo de um novo ano, não tenha medo de um novo vírus, não tenha medo de nada. O Deus que está com você te tirou de Lodebar e te levou para Jerusalém. Só quem está vivo, diga glória a Deus. A quarta lição que eu aprendo com a história de Mefibosete é sobre a humilhação que ele viveu em Lodebar. No capítulo 9, no verso 4, Ziba diz: tem alguém da casa de Saul, seu nome é Mefibosete, e ele mora em Lodebar. Morar em Lodebar não dava ibope. Morar em Lodebar é dizer: você mora no pior lugar da cidade. Você mora na pior cidade da história. Deus me livre de passar por aquele lugar. Ninguém consegue ir para lá. É lugar de refugiados doentes. É lugar de cego, de coxo, de manco. É lugar de gente com lepra. É lugar de gente miserável, desfavorecido. É lugar de gente que não tem futuro. É lugar de gente que não tem família. É um lugar que não tem pasto. Nada sobrevive. Há algumas coisas e algumas pessoas que estão lá vivem de quase nada. Não tem expectativa. A terra não presta. Lá não tem expectativa de vida. Não tem como viver. Não tem como sonhar naquele lugar. Você já parou para imaginar quantas pessoas estão vivendo em Lodebar, humilhadas, passando humilhações terríveis, dilemas duros, marginalizadas, solitárias, ouvindo piadas de pessoas, familiares ou não, feridas na alma, rejeitada por pessoas, por filhos, por marido, por mulher, abandonadas em leprosários, em asilos. Há muitas pessoas assim, vivendo esse sintoma, esse dilema chamado de Lodebar. Há muita gente sofrida na alma e na vida. A sorte deste moço é que num lugar sem perspectiva, Deus abre uma porta de providência, ainda que pouco, mas de providência, ainda que pouco, mas de refúgio, ainda que pouco, mas de proteção, ainda que pouco, mas gera-lhes uma esperança, ainda que pouco, mas não dorme na chuva, ainda que pouco, mas ainda tem um cafezinho com pão na mesa, ainda que pouco, ainda tem alguma coisa para comer, ainda que pouco, mas não anda nu, ainda que pouco, não anda descalço, ainda que aleijado, mas ainda tem uma chama de esperança para dias melhores. Diga comigo: casa de Maquir foi o lugar onde Deus abriu uma pequena porta para refugiar este moço. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você que entrou hoje aqui estiver vivendo este período chamado de Lodebar,
Nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Os últimos dias de Lodebar acabou quando você entrou aqui nesta igreja. Os últimos dias de vida em que você viveu rastejando, sofrido, entregue, amarrado, quebrado, aleijado, esquecido, acabou quando você entrou neste lugar, porque nesta noite Deus tem uma palavra que vai mudar a tua vida, a tua história, o teu caminho, a tua família e a tua casa. E aí vem uma pergunta: porque Deus vai me tirar de Lodebar? Receba a mensagem de Deus. Primeiro, porque a graça de Deus se lembrou hoje de você. Deus se lembrou hoje de você. A Bíblia diz que Davi lembra e pergunta: tem alguém? Tem. Escuta o que eu vou te dizer. Você pode ser esquecido dos teus parentes, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Todos podem te esquecer e você achar que a vida acabou, que a história acabou, que agora é só solidão em Lodebar. Deus tem uma notícia maravilhosa para você. Assim como Deus não esqueceu de Elias na caverna em Horebe, assim como Deus não esqueceu Davi na caverna de Adulão, assim como Deus não esqueceu de Ana, que tinha um útero cerrado, assim como Deus não esqueceu de Mefibosete em Lodebar, hoje Ele manda te dizer: eu não me esqueci de você. Diga por favor a alguém: você não é escória, você não é resto, você não é cão, você é filho da graça. Ei, não chore, quem cuida de você não dorme. Aproveita, aplaude e dá um brado de glória. Tem alguém nessa noite que está esperando isso? Diga para alguém: Deus não esquece de você. Pastor, mas eu moro lá no final de Lodebar. Deus não esquece de você. Essa deveria a maior certeza para esta geração: Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de mim. Você pode bater no peito e dizer: Deus não se esqueceu de mim. E deixa eu te dizer uma coisa: se Deus não esqueceu de você, a promessa está de pé. A promessa está de pé. Está de pé. A promessa está de pé. Está de pé. Está de pé. Se Deus não esqueceu, todo mundo vai esquecer, mas a promessa está de pé. Se você crê, levante as duas mãos e dá um brado de glória. Eita, aleluia. Deus está renovando mente nessa noite, dizendo: está de pé, está de pé, está de pé, está de pé. Eu não esqueci, está de pé. Eu não esqueci, está de pé. Eu não esqueci, está de pé. O tempo é difícil para mim e para você, mas para Deus é. A promessa está de pé, está de pé, está de pé, está de pé, está de pé. Diga para duas pessoas: vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Não grita não, não fala não, grita: vai se cumprir. A promessa está de pé, vai se cumprir. A promessa está de pé. Deus se lembrou de você. Porque Deus quer te tirar de Lodebar. Em segundo lugar, porque a graça mandou te chamar. Davi disse a Ziba: traga-o para cá. Você não entende mistério. Aleluia. Verso 5: então mandou Davi que tomasse da casa de Maqui de Amiel de Lodebar. A chamada da graça é irresistível. Não importa o tempo, o sofrimento.
Quando Deus manda te chamar, ninguém pede. Só 3 pessoas entenderam, mas eu vou dizer que você está com fome, eu vou repetir. Quando Deus manda te chamar, ninguém atrapalha. Você pode ficar o tempo que quiser sentado, quando Deus soprar teu nome, acabou. Você pode ficar esquecido um tempo, no anonimato, longe, como Paulo ficou mais de 14 anos, mas quando Deus soprar o teu nome, não tem quem te segure. Deixa eu te dizer uma coisa e liberar uma palavra sobre você. Quando Deus te esconder você, ninguém te acha, mas quando Deus te revelar, ninguém vai poder te esconder. Sai de Lodebar, Mefibosete! Só Deus sabe tirar a gente de Lodebar. Ele tira a gente de Lodebar para nos trazer para Jerusalém. E só Ele sabe arrancar a gente de baixo para cima, do lixo para o luxo. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Quando Deus mandar te chamar de Lodebar, todos irão saber. Agora diga em alto e bom som, por quê? Não, fala mais forte, por quê? Porque Lodebar será invadida pelas carruagens reais. Nunca naquele lugar pisou uma carruagem real. Vamos trazer a mensagem para cá. Nunca pousou um helicóptero, nunca passou um jatinho, nunca passou ninguém. E aí houve um alvoroço em Lodebar. Uma cidade ficou em alvoroço. E alguém mandou perguntar: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Chegaram para os grandes do rei, para os soldados, os enviados do rei, para os mandatários do rei, e perguntaram: o que alvoroço é esse? Aqui nunca passou uma carruagem, essa cidade nunca foi visitada por rei. Vão mudar a cidade, vão transformar ela em alguma coisa. Está vindo hospital, está vindo médico para cá. O que é que está acontecendo? A cidade para por causa de um aleijado. Você pode imaginar comigo Mefibosete em um tempo em Lodebar sendo pisado pela sociedade da época, humilhado pelas pessoas daquela época. Agora todos vão parar de frente à casa de Maquir e alguém bate na porta. Tem alguém nesta casa que é príncipe? Não tem. Tem aqui gente desfavorecida que não sabe falar, gente sem cultura, gente sem teologia, gente sem formação, gente sem diploma. Só tem gente doente, gente aleijado, gente perdido. Só tem gente que não tem fama, gente simples, gente humilde. Mas tem alguém aí que tenha pelo menos uma herança real? Diga para teu irmão: não importa os títulos, importa a herança real. O que está dentro de você, o que está dentro do vaso é mais importante do que o vaso. O que está dentro do vaso é mais importante do que a cor do vaso. O que está dentro do vaso é mais importante do que os ornamentos do vaso. O que está dentro do vaso é mais importante do que o poder do vaso. O que está dentro do vaso é mais importante do que a altura do vaso. O que está dentro do vaso é mais importante do que o tamanho do vaso. O que está dentro do vaso é mais importante do que qualquer coisa. E talvez, deixa eu te dizer, o dom já tenha sido enterrado, o instrumento já tenha sido guardado, o paletó já tenha sido tirado, a formação já tenha sido guardada, os diplomas já tenham sido deixados de lado, mas deixa eu te dizer, Deus está mandando uma carruagem para Lodebar, para te dizer: a história ainda não acabou, a chamada ainda não acabou, o ministério ainda não acabou, eu não terminei ainda a sua história. Mefibosete pergunta: quem mandou me chamar? O rei. Olhe para mim todos vocês e não batam a pestana. Todos nós fomos chamados pelo rei. Um dia Jesus desceu, veio ao nosso encontro e narrou essa mesma história de redenção. O rei manda te chamar. Quem é que está chamando? Quem mandou chamar? Então você não vai se arrastando,
Você não vai sair decepcionado. Não vai sair. Você pode ter entrado em Lodebar humilhado, mas não vai sair de Lodebar humilhado. Você pode ter entrado na crise, humilhado, com problema, chateado, insatisfeito, mal-humorado. Você pode até estar vivendo esse tempo de Lodebar em sua vida. Mas deixa eu te dizer, quando a ordem do rei chegar, o rei manda te chamar, te prepara para tocar a roupa, te prepara para fazer a barba, te prepara para ajeitar o cabelo, te prepara para fazer as malas, te prepara para fazer mudança, te prepara para muita coisa. Se o rei mandou te chamar, é tempo de você correr para os braços do rei. Quem está entendendo, diga glória ao nome de Jesus. Todos saberão que o rei mandou te chamar. Chegou a hora. Diga comigo, o tempo da humilhação é o tempo em que Deus usa para nos tratar e nos fazer melhor. Diga para teu irmão, suporta o período da humilhação, porque depois que passar, meu irmão, vem carruagem real. Estão te olhando de cima para baixo, mas daqui a pouco vão olhar você de baixo para cima, e diferente dos teus inimigos, você não vai pisar ninguém. Você vai dizer, faz a mesa, convida todo mundo para celebrar comigo aquilo que Deus abriu para a minha vida e para a minha história. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Porque Deus vai te tirar de Lodebar. Porque a graça deseja restituir a tua herança. Você está pegando a mensagem? Diga para teu irmão, a graça deseja restituir o que você perdeu. Existem coisas que a graça faz questão de não restituir. Há coisas que Deus tira de nós que não é para voltar mais. Há coisas que entraram na nossa vida ou que nós conquistamos, que Deus tira, mas que nunca vai restituir. Mas aquilo que Ele fez por herança natural para a nossa vida, se o diabo passar no meio e tirar, ele vai ser zombado. Só Deus pode restituir nossa história. Somente a graça pode pegar os pedaços da sua vida, juntar eles e refazer uma outra história. Somente Cristo transforma você. E Deus quer restituir tua casa, tua família, teu casamento, teus bens, teus talentos, teu dom, teu ministério, tua chamada. O diabo pode até roubar, mas muito mais tem Deus para te dar do que o diabo para tirar. E quando Deus quer restituir, não tem ninguém que atrapalhe. Diga para alguém aí, Deus vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Deus vai restituir as coisas que tiraram de você. Deus vai restituir o teu casamento. Deus vai restituir a tua história. Deus vai restituir as tuas emoções. Deus vai restituir a tua espiritualidade. Deus vai restituir aquilo que o diabo tentou arrancar de você. Deus vai restituir. Se você crê, fica de pé e dá um brado de glória. Termino. Porque Deus vai te tirar de Lodebar. Em quarto e último lugar, porque a graça de Deus preparou uma mesa e um banquete para você. No capítulo 9, no verso 11, a Bíblia diz que Mefibosete sentou à mesa e comeu da mesa do rei. No verso 7, Davi diz:
tu sempre comerás pão à minha mesa. Existem 3 tipos de mesa. A mesa do Senhor, que é a mesa da Santa Ceia. A mesa da casa, que é a mesa da família. Existe a mesa das bodas do Cordeiro, que será a mesa onde a igreja se assentará com o Senhor, quando ela entrar no céu, após o arrebatamento da igreja. Quando aquele moço chega no palácio, com a sua alma inflamada de pessimismo, sofrido, se rastejando, parecendo um animal ferido nas pernas, Davi olha para ele e fica de pé, pega o cetro de justiça de Israel e grita o seu nome: Mefibosete. E ele diz: fala, ó rei, que o teu servo ouve. Ele está rastejando no palácio, está no lugar certo. As suas roupas são poucas e são pobres e miseráveis. Depois daquela queda, ele nunca mais comeu uma comida excelente, nunca mais dormiu num lugar quente, favorecido, confortável, nunca mais teve a ilustre alegria de vestir uma roupa que lhe coubesse bem, que lhe deixasse confortável. Mas a partir daquele momento, Deus estava mudando o contexto da vida daquele moço, estava mudando todas as áreas da vida daquele moço. Deixa eu te dizer, quando você foi tirado de Lodebar e você entrou em Jerusalém, a tua alma se alegrou em Deus. E no dia que você entrou na presença de Deus, no dia que você se apresenta na presença de Deus, Deus muda todo o contexto de sua história, para você nunca mais voltar a viver e a voltar a lembrar Lodebar, nunca mais. Davi diz: a partir de agora sua vida muda. A partir de hoje tu vais vestir roupas reais. Cotovela seu irmão e diz: roupas reais. A partir de hoje você vai calçar com calçados reais. Diz: calçados reais. A partir de hoje você vai sentar na minha mesa, diante do rei, e vai comer o que o rei comer. A partir de hoje você não tem apenas uma cadeira de roda, você tem uma carruagem à sua disposição. Tem mais uma coisa: tudo que era do seu avô e do seu pai, nós estamos devolvendo tudo para você. Diga: em Lodebar, pobre; em Jerusalém, rico. Diga: em Lodebar, triste; em Jerusalém, alegre; em Lodebar, sem esperança; em Jerusalém, cheios de esperança; em Lodebar, jogado às margens; em Jerusalém, morando no palácio, na presença do rei. Lodebar nunca mais. Levante as duas mãos para os céus, por favor. Repita comigo: Deus, saímos de Lodebar. Nunca mais Lodebar. Nunca mais o mundo, nunca mais a sarjeta, nunca mais o pecado, nunca mais o desespero, nunca mais longe de ti, nunca mais longe de Jerusalém, nunca mais longe da sua presença, nunca mais longe da sua casa, nunca mais longe da fé, nunca mais longe da palavra, nunca mais longe da oração, nunca mais longe do jejum, nunca mais longe, Senhor, agora sempre perto, agora na tua casa,
casa, agora cheio de vida, agora cheio de saúde, agora cheio de esperança, agora alimentado, agora como príncipe, vivendo no palácio, diante da presença do rei. Diga: Deus, sacode a nossa vida. Diga: Deus, flui no nosso meio, muda a história de nossa família, muda a história de nossa casa, muda a história dos casamentos.